impressionante como a prática da leitura muda a nossa percepção e traz novas percepções de coisas que a gente já achava que conhecia. Eu terminei de ler o livro Charles Darwin, A Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, África, Brasil e Terra do Fogo. Eles são 2 volumes, tá? Eu li o primeiro. Que na real ele é um diário de Darwin, né? Ele seria um livro só, mas nessa versão pocket da LPM, ele é em 2 volumes. Charles Darwin, com 22 anos, ele embarcou no Beagle, né, que é um navio de expedição que tinha como objetivo fazer um mapeamento da costa marítima para criar rotas militares e rotas de comércio. E nesse tipo de expedição sempre tinha alguns cientistas juntos, né? Tanto que ele viajou com alguns geólogos, alguns outros cientistas também. E o objetivo dele era fazer essas coletas, essas observações, essas análises dos seres vivos relacionados à geologia, ao espaço que eles vivem. E futuramente, essa expedição foi muito importante para ele. Foi a partir dessa expedição que ele criou a teoria da evolução. Alguns pontos que eu percebi sobre esse livro que eu achei muito interessante, né, é que Darwin, ele relatava muito bem, né, todo o processo de observação que ele estava fazendo, o comportamento dos animais, a descrição das folhas, a descrição dos povos que eles encontravam no caminho. E eu acho que esse livro se tornaria um pouco difícil. Ele é um livro de leitura totalmente fácil, sabe? Uma linguagem bem fácil. Mas para quem não é da área, digamos assim, da ciência, da biologia, da geologia, eu acho que ele acaba se tornando um pouquinho difícil, um pouquinho cansativo por causa de alguns termos ali. Mas ele, no geral, a leitura ela é bem fácil. Outra coisa que eu percebi também com essa leitura é que Charles Darwin, ele não era apenas um cientista que fazia suas experiências e fazia suas observações. Ele era um homem muito à frente do seu tempo. Ele vivia num tempo em que a escravidão ainda era uma realidade, e teve um trecho do livro que ele falou o seguinte: se o homem negro soubesse a força e o valor que ele tem, ele nunca seria escravizado. E ele entendia, né, que o homem negro era um ser humano como qualquer outro, e ele achava totalmente errado, totalmente desumano a escravidão. E ler esse livro para mim foi totalmente incrível, porque, como eu já tinha dito antes, a gente vê um cientista como uma pessoa que fica num laboratório, ou fazendo aquelas observações e tal, mas ele era totalmente diferente. Ele ia na comissão de frente, ele era bem aventureiro, ele fazia amizade com as pessoas. Muitas vezes ele passou por situações bem complicadas, em que ele poderia mesmo ter morrido, e mesmo assim ele estava ali firme, continuava. Ele era bem aventureiro mesmo, tipo, até a percepção que eu tive de estar lendo esse livro é como se estivesse narrando alguma história de Indiana Jones, assim, sabe? De conhecer povos diferentes, de culturas diferentes, passar por aventuras, de correr de animais, sabe? Então era bem legal, era bem bacana, e era uma leitura muito fácil. Então fica aí para vocês essa indicação do livro Charles Darwin, A Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, né? Então existe a versão que é um livro só, e existe a versão pocket da LPM, que são 2 livros, né? Então eu terminei de ler esse, agora eu tô lendo outro livro, daí depois eu vou ler outro livro que eu já tenho toda uma sequência do que eu vou ler, e daí depois eu vou ler esse aqui, que é Charles Darwin, A Viagem do Naturalista ao Redor do Mundo, volume 2, onde ele vai passar pelos Andes, as Ilhas de Galápagos e Austrália. E nesse aqui que eu li agora, ele passou pela África, Brasil e a Terra do Fogo. Até essa visão sobre os escravizados que ele achou bem forte foi aqui no Brasil, né? Ele criticou muito essa questão dos escravizados do Brasil. Então fica a dica aí para vocês para ler. É um livro de fácil leitura, é uma linguagem bem compreensiva. Alguns trechos podem ter um pouco de dificuldade pela questão de termos técnicos, né, relacionados à área da biologia, à área de observação científica, à área de geologia também, né. Foi um dos trechos que eu me senti um pouco perdido ali, de tentar entender essa questão. E ele percebeu nessa viagem que o ambiente interfere muito no comportamento dos animais e na formação de novas espécies.
trazendo essa experiência de leitura, eu quero mostrar para vocês aqui também o quanto que a minha vida melhorou, a minha cabeça melhorou quando eu comecei a praticar realmente a leitura. Agora faz mais ou menos uns 3 meses que eu praticamente excluí os aplicativos de rede social, não excluí minhas redes sociais, eu só excluí os aplicativos, porque eu achava que a minha vida não estava fluindo, que as coisas não estavam andando, que a minha cabeça não estava girando da maneira certa, porque eu ficava muito tempo no celular, rodando Reels e rodando Shorts e rodando TikTok, e eu acabava não sendo produtivo. Então, eu decidi banir um pouco das redes sociais e começar a ter outros hábitos para que a minha vida fosse um pouco mais produtiva, para que minha cabeça fosse um pouco mais produtiva. Consequentemente, eu acabei me tornando um pouco mais comunicativo. Consequentemente, acabei me tornando uma pessoa que aprendeu um pouco mais. Então, tipo, como eu falei no começo do vídeo, são novas percepções que eu tô tendo sobre novas realidades, sobre novos conhecimentos, coisas que eu achava que eu conhecia, eu tô conhecendo de uma outra visão, de uma outra perspectiva, de uma outra lente praticamente, e isso tá me fazendo muito bem. Até poucos dias, uma colega minha falou num trabalho de apresentação a importância do livro, que a gente pode viajar por outros lugares sem sair do lugar. E é exatamente assim que eu tô me sentindo. Né? Tô conhecendo novas culturas, conhecendo novos horizontes, conhecendo novas habilidades. Eu estou me desenvolvendo, me polindo nessa existência e espero que eu possa compartilhar e trazer algo bacana para vocês. Não tô dizendo para vocês saírem das redes sociais e começar a ler um livro, que é o correto a fazer. Eu acho que cada um tem seu tempo, cada um tem sua perspectiva, mas é que realmente eu não estava sabendo administrar isso. Né? Eu vou voltar para as redes sociais? Com certeza. Mas no momento em que eu me senti pronto para voltar e que eu consiga agregar algo ali a não ser só consumir. E é isso, meu amigo. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Era para mim ter feito somente uma prévia sobre o livro de Charles Darwin, né? Sobre o diário de Charles Darwin. Mas ele acabou se tornando um pouco incentivador pela questão da leitura. Espero que eu possa ter agregado alguma coisa de positivo na vida de vocês. E um grande beijo. Quem não é inscrito, já se inscreve aí. Curtam o vídeo, deixem seu comentário o que vocês querem que eu traga aqui. Se vocês querem que eu traga mais leitura, mais incentivo. E é isso. Beijão!